iniciando na sua Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você, o Jornal da Cidade. Edição desta segunda-feira, 16 de agosto de 2021. O tempo é nublado, 15 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. A umidade relativa do ar é de 70%, pressão atmosférica em 1016 hectopascais. A luz está na fase crescente e estamos no inverno. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? O Luiz Fernando Nartigal atualiza a previsão do tempo para esta segunda-feira no estado do Rio Grande do Sul. Durante a manhã fica muita nebulosidade, justamente nessa parte mais leste do estado, justamente porque tem um ar mais úmido circulando na parte leste do estado. O oeste está com o tempo mais seco, né, por lá o sol já aparece desde cedo. Depois que dissiparem os focos de neblina e de nevoeiro e também as nuvens baixas, nós teremos aí uma boa presença do sol aqui na região metropolitana. Então, alguns pontos só vão dissipar essas nuvens baixas e os focos de neblina e de nevoeiro entre o meio e o final da manhã, e depois nós teremos a presença do sol. A temperatura durante o dia sobe de forma gradativa e à tarde vamos ter uma máxima na capital atingindo aí 20, 21 graus, então fica uma tarde amena, até agradável, pode-se dizer assim, né? Hoje, onde caiu mais a temperatura foi lá nos Aparados, em Ausente, chegou a 5 graus a temperatura, e no interior, diversos pontos chegaram a ter temperatura inferior a 10 graus, né? Mais perto dos 10 graus, ali na faixa dos 8, 9 graus. Então, um friozinho agora no começo da manhã, mas não é um frio forte, um frio fraco. Somente lá nos pontos mais altos é que temos um frio um pouco mais expressivo. E a tarde, de um modo geral, vai ser assim como na Grande Porto Alegre, né? Em muitas áreas do estado, as máximas chegam aí a 20, 21 graus. Aonde esquenta mais, diga, é lá no oeste e noroeste gaúcho. Espera no oeste e no noroeste do estado, máximas aí de 25, 26 graus. Está aí Luiz Fernando Nartigal atualizando a previsão do tempo para esta segunda-feira, direto da Metsul Meteorologia. 12 horas 34 minutos 40 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Deputado federal Afonso Mota cumpriu a agenda no município. PDT inaugurou na sexta-feira sua nova sede na Avenida Doutor Lauro. Deputado do PT quer mobilização dos prefeitos contra a privatização da Corsã. Deputado Mainardi fala da importância da criação da Unipampa para o Rio Grande do Sul. Deputada denuncia fraude no concurso da Brigada. Estas notícias você acompanha na edição desta segunda-feira, 16 de agosto, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda metade sul da fronteira oeste. Jornal da Cidade. Aqui o ouvinte fica bem informado. Muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, 73 anos no ar. Estamos na 33ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 228 dias, faltam 137 para o fim do ano. Pensamento do dia para esta segunda-feira: a fome tempera melhor a comida. Hoje comemora-se o dia do filósofo e fundação da cidade de Teresina, capital do Piauí. Estamos no inverno, a lua é crescente, 1016 hectopascais, a pressão atmosférica 70%, a umidade relativa do ar 15 graus, a temperatura, o tempo é nublado. Jornalismo, credibilidade, Jornal da Cidade. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços. No Clube Rede Vivo, tu tem descontos exclusivos todo dia. Cebola quilo 1,68, batata palha Rede Vivo 80 gramas, margarina Primê com sal 500 gramas 2,49, pão cacetinho quilo 5,98, queijo mussarela fatiado quilo 29,90, ovos brancos e vermelhos dúzia 5,49, lava roupas em pote Xan IP 1 quilo 7,99, festival de suínos a partir de 7,99. Confira mais descontos no Clube Rede Vivo.
de 4 a 12 de setembro no Parque Assis Brasil em Esteio. O agronegócio do Rio Grande do Sul será destaque a nível mundial na 44ª Expo Inter. A moderna tecnologia agropecuária e industrial que destaca o estado como o maior celeiro na produção genética, industrial e de grãos. A Rádio Tia Alegrete dará cobertura a esta importante mostra da América Latina. Oferecimento Pileco Nobre para nutrir o melhor em você. Lúcio do Prado, idealizador do Terminal Portuário Arrozeiro de Rio Grande. Cooperativa Agroindustrial Alegrete Limitada, CAL, juntos somos fortes. Deputado Federal Afonso Mota, voz da fronteira na Câmara dos Deputados. Agropontes, quer uma nutrição inteligente? Procure nosso departamento técnico pelos fones 55999364007 e 999354000. Rua Joaquim Nabuco 315. Fundação Marona, com serviços de agronomia e consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e no desenvolvimento de pesquisas e experimentos. Avenida Assis Brasil 42. Vice-prefeito Gersi Trindade dos Santos. Trabalho em equipe voltado à comunidade. Expo Inter 2021 é aqui na Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você. Economize tempo e dinheiro quando você precisar de produtos para funilaria, serralheria e ferragens em geral. Ferragem Vasquevite tem de tudo. Uma empresa em evolução constante em produtos e serviços de qualidade, com atendimento eficiente e um grupo de colaboradores trabalhando para sua satisfação. Ferragem Vasquevite, na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. Vem aí, uma rádio Alegrete completa, com todos. Eu disse Alegrete. Todos os hits. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Rodou, não deu outra. Você veio parar na minha boca. Tem novidades pra você aqui na rádio Alegrete. A rádio que vibra com você. Jornalismo, credibilidade, Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Deputado Afonso Mota cumpriu a agenda na última sexta-feira em Alegrete. O parlamentar falou sobre as suas emendas parlamentares e das obras que estão em andamento. Estivemos realmente participando de uma agenda muito intensa na cidade, especialmente com o prefeito Márcio Amaral, o vice Jesse, a sua equipe, acompanhando o desdobramento dos recursos que nós temos indicado mais recentemente, os recursos do ano passado, os recursos desse ano. E combinamos já que no dia 17 de setembro, ali, véspera de Semana Farroupilha, espero que até lá tenhamos a possibilidade de estar celebrando mais uma vez a nossa cultura, a nossa tradição. Nós vamos fazer a inauguração daquelas obras que já estão prontas, dentre as quais ali a nossa Avenida Ibicuí e algumas outras obras que estão em fase final de andamento na cidade. As novas obras que nós indicamos, elas também, em grande parte, já estão em processo de licitação, e as mais recentes estão em tramitação, mas também devem ter uma tramitação muito forte. De sorte que nós temos assim um conjunto muito expressivo de obras, de infraestrutura, com emendas de 2020 que alcançam 21 ruas novas da cidade vão ser implementadas ou estão em fase de implementação. Muito significativo, muito importante. Nós combinamos hoje com a administração de fazermos um acompanhamento permanente desse assunto do interesse da população de Alegrete. Afonso Mota falou do encontro que teve com os produtores de mel de Alegrete, onde será liberado recurso através de emenda parlamentar para a renovação do equipamento e das visitas à APAI e ao Instituto Federal Farroupilha. Tivemos o privilégio hoje também
de estarmos com os produtores de mel do Alegrete. Eu fui recebido ali na BR-290 pela diretoria. Lá também garantimos e já cadastramos recursos para a renovação do equipamento de recepção de mel da cidade. Então, também uma iniciativa assim de bastante significado. Nós estávamos comprometidos com isso e ficamos muito felizes por poder atender. Estivemos na PAI. Nossa PAI dá orgulho, né, para todos nós alegretenses, e vamos procurar atender. Ainda com a nova direção do Instituto Federal Farroupilha, nós lá no Instituto Federal Farroupilha concluímos obras importantes que dão acesso à escola com emenda parlamentar, com recursos nossos, e nós vamos tentar também, claro, lá tem uma circunstância do funcionamento agora com a pandemia, da presença, mas também nesse mesmo dia 17 nós vamos tentar já fazer a inauguração também formal dessas obras que já estão sendo utilizadas pela escola. 12h43, 12 segundos, o tempo é nublado, 15 graus a temperatura. O deputado representante da região falou das próximas eleições, onde o partido está se estruturando para ter candidaturas próprias e também da votação da reforma eleitoral. Nós estamos nos organizando em 2022 para ter a nossa candidatura, o Ciro Gomes, à presidência da República. Estamos trabalhando para o Romildo Bolzan ser desincompatibilizado do Grêmio assim que for possível e ser o nosso candidato a governador, nos organizando com as nossas candidaturas a deputado estadual, deputado federal. Imagina, ontem tu viste aquela votação sobre o sistema eleitoral, né? E eu me lembrava do Alegrete da nossa região. Se chega a passar o Distritão é uma proposta de o voto, em vez de ser proporcional, como é hoje para deputado, ele ser majoritário, ou seja, os 31 deputados mais votados do Rio Grande do Sul se elegem deputado federal. Os 55 deputados estaduais mais votados do Rio Grande do Sul se elegem deputado estadual. Eu, felizmente, nas 3 eleições que concorri, eu me elegeria nas 3, mas olha, são 31 vagas, me elegeria em 27º lugar, na outra em 29º e na outra em 30º. Então eu sempre digo assim, na fronteira oeste, que os municípios são muito longe um do outro, o deputado, é muito difícil um deputado do Alegrete ter um vínculo com o deputado da Uruguaiana. É muito difícil o deputado do Alegrete ter um vínculo com o município, não é com o deputado, com o município de São Gabriel. E essas distâncias dificultam a nossa votação. Então, num sistema como esse, dificilmente nós elegeríamos um deputado federal a partir de Alegrete, né, que tivesse uma concentração de votos aqui. Então, também para a nossa região seria um grande prejuízo. Foi aprovada a coligação, eu não sei se isso vai passar no Senado, vamos votar o segundo turno na Câmara na terça-feira. Se passar, bom, nós estamos, assim, no meu entender, cometendo um erro, mas vamos respeitar a vontade aí da maioria, é uma emenda constitucional, tem que votar em 2 turnos na Câmara, tem que votar em 2 turnos no Senado, vamos ver o que vai acontecer. 12h45, 40 segundos, a temperatura de 15 graus na Praça Oswaldo Aranha. Afonso Mota avaliou a atual situação da Câmara dos Deputados, onde os parlamentares estão vivendo um momento muito tenso diante das disputas eleitorais. A Câmara está muito tensionada, tem muita disputa, tem muito interesse. Também quase que votamos, chegou a entrar na pauta a mudança do imposto de renda, que é a reforma tributária fatiada, sem debate, sem olhar todas as situações. É muita insegurança para a população, né? Nós estamos vivendo um momento de muita insegurança. Eu sou parlamentar por convicção, defendo o parlamento, acho fundamental a democracia, o Estado Democrático de Direito, mas nós estamos vivendo momentos de grande desafio no Brasil. E assuntos bastante polêmicos, né, deputado? No caso do voto auditável, a própria reforma política, enfim, são temas que realmente consomem aí o deputado no dia a dia, né? É preciso ter muita personalidade para tomar uma posição favorável ou contra,
porque há uma espécie assim de um policiamento permanente, né? Essa discussão do voto auditável, que a população entende mais como voto impresso, né? Fica mais fácil, mas não era bem o voto impresso. Ela determinou dias o meu telefone do gabinete não parou de tocar 1 minuto durante uma semana inteira. O meu celular aqui recebendo mensagens de toda hora. E tanto os parlamentares do governo como os parlamentares da oposição. Isso, eu acredito que esse tensionamento, essa radicalização prejudica o próprio presidente da República. O presidente da República hoje seria a liderança nacional que mais precisaria de fraternidade. Mas a gente compreende, olha, temos que fidelizar o nosso grupo, porque a disputa é um contra o outro. Temos que mostrar um certo viés de autoridade, porque o país, segundo um determinado entendimento, não se contenta com articulação, com promessa, com atos que não têm afirmação. E aí acontece tudo o que está acontecendo. 12 horas 48 minutos, 10 segundos, a temperatura de 15 graus, o tempo é nublado. A presidente do Partido Democrático Trabalhista, Firmina Soares, falou sobre a inauguração da nova sede do partido e do trabalho que o partido realizará com vistas às próximas eleições. Sexta-feira a gente inaugurou a nossa nova sede na Dr. Lauro 680 e as portas a partir de sexta-feira já ficou aberta a todos nossos filiados, membros e simpatizantes que queiram passar lá e conhecer a nossa sede. Ela vai funcionar de manhã, das 9 até as 17 horas. Aí nós vamos começar já a retomar o nosso trabalho, até porque a gente, como eu havia dito em entrevista anterior, que o partido estava sem sede, e aí agora a gente assumiu a presidência e resolvemos alugar, para uma nova sede, para botar o partido nas atividades que a gente tinha, várias atividades, movimento negro, os movimentos nos bairros, zonais, Então agora a gente vai retomar tudo isso, inclusive estivemos com a presença do nosso deputado federal Afonso Mota, que esteve prestigiando o nosso evento e cumprindo a agenda na nossa cidade. Nós temos o nosso representante da terra, que é muito importante para o nosso Alegrete, que é o nosso deputado federal Afonso Mota, que vem à reeleição, as emendas todas que têm vindo para o nosso Alegrete, para a infraestrutura dos nossos bairros, várias ruas asfaltadas, com calçamento, com infraestrutura maravilhosa. Então, assim, ele veio na sexta-feira, foi contemplado mais ruas nos bairros da nossa cidade, ao qual nós vamos estar fazendo uma agenda com ele agora no mês de setembro, para fazer o comunicado aos bairros que foram contemplados com as novas emendas parlamentares. Inclusive, a nossa rua lá, no bairro Joaquim Fonseca Milano, que na Alonso de Medeiros, que é aquela rua do CEP ali, que foi contemplado ano passado com R$500 mil de emenda parlamentar, e eu coloquei em toda a Alonso de Medeiros que as obras vão começar, acredito eu, que após a Brás Faraco já vai ser feita a nossa rua lá do bairro Joaquim Fonseca Milano. 12 horas 50 minutos, 24 segundos. Deputados estão mobilizados contra a privatização da Corsã. O deputado Luiz Fernando Mainardi criticou a posição do governo do estado com relação à proposta avaliada à Assembleia Legislativa. Querem passar para a iniciativa privada o negócio talvez mais rentável do mundo. Nada. Não, mais rentável que isso é só o banco. É só emprestar dinheiro, vender dinheiro. Por isso que os bancos são os que mais ganham. Que deve estar na mira do governo para uma próxima etapa, privatizar o Banrisul. Nesta etapa é privatizar a água. Isso são bens tão importantes para a comunidade, para a sociedade, que o próprio governador na campanha disse textualmente, fez aqueles chamados spot, aquelas propagandas que entra na rádio, na televisão de hora em hora, na propaganda eleitoral, em que ele dizia, é compromisso, que eu assino embaixo de não privatizar a Corsã e o Banrisul, que são estratégicos para o desenvolvimento do nosso estado. Ele assumiu um compromisso público. E uma pessoa, homem, mulher, sem palavra, é meio homem ou meio mulher. Não pode ser uma pessoa na sua totalidade. Não pode, não pode.
Como é que vai dizer na campanha, ganhar os votos? Nós votamos, grande parte do PT votou nele, já conhecíamos o Sartori era o cara do arrojo salarial, das privatizações. Né? Aí vem um candidato que se disputa com outro, nós temos que votar. E diz, não vou privatizar, bom, pelo menos uma coisa, pelo menos o Banrisul e a Corsã estão livres. E está agora, né, encaminhando o processo de privatização. E aqui eu sei que dos 15 vereadores, tem 14 que são contrários. E vocês têm que dar um exemplo. Eu acho que o prefeito também, não falei com o Márcio, meu conhecido também da Expo Inter, dos trabalhos que eu fazia quando secretário da Agricultura, e ele secretário aqui da Agricultura aqui no Alegrete, fez também um excelente trabalho, enfim. Não é pelo fato de sermos oposição aqui que eu vou dizer que o Márcio não foi um bom secretário. Né? Eu quero te dizer que eu acho que a Alegrete pode dar o exemplo da insurgência, tem que se insurgir contra esta tentativa de entregar a água, né, o tratamento, a venda da água para a população, para uma empresa privada. Nada contra a iniciativa privada. A iniciativa privada é por essência, né, um meio de tu obter lucro. Olha, eu quero ganhar dinheiro. Vou trabalhar de empregado, eu vou trabalhar na agricultura, e eu tenho dinheiro, eu quero ganhar para sobreviver, para ganhar bem, para viver melhor. E uma empresa, quando tu bota uma empresa, é para ter lucro. Uma empresa que não obtém lucro vai quebrar. Tu tem que crescer, o objetivo e não é compatível o lucro com água, porque água é um bem público, é um bem essencial à vida das pessoas. Eu tenho dito o seguinte, tu pode viver na tua casa sem gás, bota lenha, sem energia, liga um lampião, uma vela, mas sem água tu não vai conseguir. 12h53 com 40 segundos, conforme afirmou o deputado Luiz Fernando Mainardi, ainda existe possibilidade de reversão no processo de privatização e depende da ação mais efetiva dos prefeitos e vereadores. Os prefeitos e vereadores podem barrar, porque se eles não assinarem, se eles não se submeterem se não assinarem um aditivo permitindo a entrega dessa companhia que opera, né, para a iniciativa privada, não vai sair, eles não sei como é que eles fariam num caso como esse. Então é fundamental que haja uma reação. Claro, os vereadores estão hoje, felizmente, né, e os prefeitos assim já cientes do que está acontecendo, mas eles não foram chamados para a conversa. Isso é gravíssimo. Tu negociar o que é dos outros, sequer informar que esta era a tua ideia, muito menos chamar para participar, ou pelo menos para informar, olha, nós estamos querendo fazer isso, nada disso. E muito menos a população. Eles tiraram o direito da população decidir. Sabe disso? Aquela mudança que fizeram na Constituição, a partir de um projeto de iniciativa de um deputado do Partido Progressista, com mais outros 18 deputados, né, de direita na Assembleia, eles tiraram da Constituição o direito da população decidir através de plebiscito. 12h55, 10 segundos. O deputado do Partido dos Trabalhadores falou do trabalho realizado para a criação da Unipampa e do carinho pela universidade que teve origem na cidade de Bagé. Foi lá no começo de 90, eu me elegi deputado federal em 94. Eu consegui fazer com que o Ministério da Assistência Social reconhecesse a filantropia da universidade, e com isso eles deixaram de pagar 20% da folha de pagamentos com o pagamento daquilo que se chama a parte patronal da Previdência, exatamente, porque era uma entidade filantrópica, né? Correto. Depois a Urcamp assumiu, aí criamos um movimento com a Urcamp pela federalização, não foi possível, mas depois criamos o PROES, que é um programa que também a Alegrete participou, o Programa de Ensino Superior Comunitário com a Universidade, e conquistamos a Unipampa, né? A Unipampa, eu me recordo que aqui, quando o Pilar nos recebeu numa manhã, linda manhã de primavera e de outono, o Pilar nos recebeu aqui, né, um sol, tinha umas 8.000 pessoas, foi uma baita mobilização. E eu fiz um discurso aqui, eu estava muito emocionado, porque a gente entramos numa luta sem saber se ia dar certo, né? No Rio Grande do Sul já tinha 5 universidades federais, Ulisses. 5. Universidade de Santa Maria, Universidade de Pelotas, Universidade de Rio Grande, a URGS e Universidade da Ciência e da Saúde de Porto Alegre.
Santa Catarina só tinha uma. Como é que o Rio Grande vai ganhar mais uma? Vai ganhar 6, embora o Tarso, sendo ministro, sendo gaúcho. Mas só uma mobilização. E aqui foi que eu, pela primeira vez, falei em Unipampa, né? E foi muito interessante. 12h56 com 50 segundos, 15 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Deputada estadual Luciana Genro enviou ao Tribunal de Contas um conjunto de denúncias com relação ao concurso da Brigada Militar. A parlamentar falou do impasse criado. Tudo começou com a nossa luta pela modernização da carreira dos praças da Brigada, né? Os praças sofrem uma injustiça muito grande, porque são praticamente a única categoria que precisa fazer uma prova, disputar entre os seus próprios colegas um lugar para poder receber uma promoção. E as mudanças que foram feitas pelo governo no início do ano praticamente destruíram a carreira dos servidores como um todo, mas em especial dos praças da Brigada. E a gente sabe que os praças são importantíssimos, porque são eles que seguram o piano, né, da segurança pública na rua, todos os dias fazendo a segurança. Pois em meio a essa luta para que o governo mandasse para a Assembleia um projeto de lei, né, que modernize essa forma de ascensão na carreira, eis que surge um concurso interno, né, que fazia muitos anos que não acontecia. E esse concurso foi feito assim, meio às pressas, no meio da pandemia. Muitos que tinham tido Covid não puderam sequer participar, porque tinha que fazer uma prova física antes. Enfim, já começou assim às pressas, né? Parecendo que era uma tentativa de esconder a luta pela modernização da carreira. Mas aí o problema é que começaram a surgir muitas denúncias de irregularidades no concurso, porque esse concurso ele tem uma particularidade que parece estranha, mas é histórica, que as provas são elaboradas pela própria Brigada, são aplicadas pela Brigada, a Brigada que faz a fiscalização no dia da prova, depois é corrigido pela própria Brigada e os resultados são alimentados manualmente pela própria Brigada também no sistema para ver a nota de cada um. E ainda tem os cursinhos, né, que alguns oficiais aí são professores dos cursinhos também que preparam para o concurso. Então, é um concurso que não tem fiscalização externa, tá? Então, quando começaram a surgir as denúncias, a gente selecionou, né, eu tenho esse dever como deputada de pedir investigação quando chega até mim uma denúncia de irregularidade que tem algum fundamento, que de fato tinham fundamento, tanto que acabaram já 4 brigadianos suspensas, né, afastadas, porque estão suspeitas de terem manipulado as notas, né, de terem aumentado as suas próprias notas na hora de alimentar o sistema. E eu fiz, então, também uma representação para o Tribunal de Contas, solicitando uma auditoria no concurso, porque a própria Brigada, que reconhece o erro, diz que uma perícia feita também pela própria Brigada já sanou todas as irregularidades. Então é uma coisa completamente absurda, porque não existe fiscalização externa, não existe nenhuma pessoa isenta, de fato, para verificar se essa fraude que ocorreu de fato foi algo localizado ou se é maior do que está aparecendo até o momento. Até porque é muito estranho que 4 soldados estejam envolvidos e não tenha nenhum oficial. 13h49. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta segunda-feira, 16 de agosto de 2021, sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados. Vem aí o Giro Notícias News, na sequência, o Mensageiro Rural com João Ulisses de Souza. Boa tarde. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Zap e telefone coletivo. Programa de saúde infantil improvisa na pandemia. Olá, uma excelente segunda-feira para você. Estamos começando a semana por aqui. Hoje é 16 de agosto. Eu sou Marcos Vinícius, trazendo as principais notícias.
Alice Canto, de 37 anos, é assistente social e supervisora do programa Criança Feliz na cidade de Caroeiro, Amazonas, a 120 quilômetros da capital amazonense. Desde abril do ano passado, a profissional busca alternativas para continuar atendendo famílias em situações de vulnerabilidade econômica em localidades isoladas durante a pandemia de Covid-19.